Boa noite a todos. Boa noite. Bom, em virtude, do próximo sábado, comemora o Dia Internacional das Mulheres, então nós estamos trazendo esse assunto que é muito importante, o sagrado feminino, que realmente esse feminino ele foi reprimido por muitos séculos aí, se for colocar mesmo ali, do século XIV até praticamente agora, onde o feminino, onde a mulher foi reprimida. Você sabe por que a mulher foi reprimida nesses séculos? No início do século, com o início da Inquisição, com a mudança na Europa. Por quê? Por que a mulher, sendo que ela teve um grande papel, vamos colocar assim, na história da humanidade, ela aos poucos, o homem foi tentando tirar dessa mulher o poder, esse sagrado feminino, esse poder que a mulher traz, esse feminino que a mulher traz. Muitos homens morrem de medo das mulheres. É muito comum a gente ver o homem, quando ele fala, minha mulher, é uma geladeira. É isso, quando essa mulher resolve seu fogão, o cara fica com medo. Por quê? A hora que ela realmente se empodera desse feminino, é onde traz ali as inseguranças. Então, o que aconteceu com esse feminino? A mulher, ela tem aí a dádiva divina, que é de dar à luz. Ela gestiona um filho, e ela dá à luz. Isso é da mulher. Então, olha o poder que essa mulher tem. Então, o homem já começou a ficar intimidado com isso. A mulher cuidava dos filhos, a mulher educava os filhos. Então, elas podiam, de alguma forma, educar esses filhos da maneira que elas achassem melhor. Outro medo que o homem da época desenvolveu. A mulher, ela sabia ali cozinhar. A mulher, ela tinha ali um cuidado, um conhecimento muito grande com as plantas. Então, ela sabia fazer chás, sabia fazer remédios. Isso também foi algo que gerou outro receio nos homens. Então, o que foi mais fácil? Vamos reprimir essa mulher, tirar dela esse poder. Então, a mulher que faz um chá, que faz um remédio, é uma bruxa. Então, se ela estiver fazendo alguma coisa dessa, a gente vai colocá-la na fogueira. Porque não pode, ela não pode dominar isso. Por quê? Senão fica difícil controlar. Então, olha só onde começa a repressão do feminino, a repressão da mulher. E agora, no século XXI, a gente está conseguindo tirar, talvez, essa influência, esse machismo que imperou até hoje aí na nossa sociedade. Olha só, que questão injusta. Se for analisar a questão aí, Maria, mãe de Jesus, uma mulher forte, uma mulher que conseguiu realmente encarar toda a trajetória de Jesus. Quer dizer, não, Jesus, de repente, na Bíblia machista, ele é realmente poderoso, não as mulheres que acompanhavam Jesus. Então, Maria Madalena, se a gente for analisar, foi, de repente, a grande representante do feminino. Então, uma mulher que se permitiu viver a vida, que se permitiu viver ali as vontades, sentimentos e desejos, e depois ela entendeu, ela conseguiu viver o equilíbrio da vida e onde ela seguiu Jesus. Então, olha só, realmente, se a gente for analisar, a primeira representação do feminino, nós podemos trazer de Maria Madalena. Outra representação forte aí do feminino, Eva. Pela história bíblica, a Eva, ela foi quem comeu a maçã, segundo ela foi tentada ali pela serpente, comeu a maçã e estimulou Adão a comer também. O que é a maçã? O que é a árvore? Ali naquele momento é a sabedoria, é o conhecimento. O que acontecia até então? O homem controlava o jardim do Éden. Então tudo dependia dele, o conhecimento, a sabedoria, tudo que ia acontecer ali, ele controlava. Aí a Eva foi lá, não, eu também posso ter essa sabedoria, esse conhecimento. Ela comeu o fruto da sabedoria. Olha aí outra grande
referência do feminino. Uma das mulheres que lutou aí pela igualdade. Foi onde naquele momento que surgiu a igualdade. Ela mostrou ali para os homens, não, somos iguais. Não tem diferença aqui, ninguém é mais que ninguém. Então, a gente for pegar as histórias, né, que nós trazemos aí, olha quantas mulheres elas representam esse feminino, esse sagrado feminino, aquilo que a gente tem que reverenciar, aquilo que a gente tem que venerar, porque realmente é uma sabedoria ancestral esse sagrado feminino. Se a gente conseguir entender o que é isso, nós vamos mudar a nossa relação como homens e como mulheres, e vamos saber de alguma maneira trazer uma qualidade de vida para todo mundo. Então vamos iniciar falando sobre o sagrado feminino, né, que ele não é uma religião, é uma filosofia, né, que contém padrões, que contém arquétipos, né, que seriam padrões de pensamento, símbolos ou imagens que estão lá no inconsciente coletivo. Então, exemplo, quando eu falo do leão, o que vem na cabeça de vocês? Soberania. Soberania, o que mais? Força. Força, o que mais? Liderança, o que mais? Tudo isso é um arquétipo, tá? São padrões que, de alguma maneira, a vida que o leão tem, foi atribuído esses padrões, esses arquétipos ao leão. Como o feminino tem arquétipos, como o masculino também tem arquétipos. Ok? Então, isso que seria o feminino, o sagrado feminino, seria esse conjunto de padrões que, de alguma maneira, vai especificar ali o que é do feminino e o que é do masculino. Então, olha só que importante a gente entender isso. Isso está na nossa estrutura emocional, no nosso inconsciente coletivo. Então, nós trazemos isso dos nossos ancestrais, de vidas passadas, né, nas nossas memórias. Tudo que a humanidade viveu até hoje, nós temos gravados nesse inconsciente. Um exemplo, temos as tendências lá, né? Tendência a matar, tendência a roubar. Você tem tendência a roubar? Vocês têm? Eu tenho. Tem tendência a matar? Eu também tenho. Alguém aqui mata formiga, barata? Sim. Aí, como não tem tendência a matar? Ah, vai querer me enganar? Hã? Só que a minha estrutura emocional, os nossos padrões, permite que eu libere essa tendência matando um inseto, que não tem nada a ver ali com a situação. Então eu acabo jogando essa tendência a matar em cima desse inseto. Mas eu garanto a vocês que se de repente alguém que vocês amam, uma criança, estiver sofrendo um tipo de violência, se vocês tiverem uma arma na mão, vocês atiram. Eu garanto. Isso vem dessa tendência primitiva que está no nosso inconsciente coletivo, que de alguma maneira, hoje, não é? Ela está mais civilizada. Tendência a roubar. Vocês já levaram vantagem em alguma coisa? Já pegaram lá uma caneta do trabalho, uma caneta do amigo? Vocês já levaram para casa, você não devolveu? Já, eu também fiz isso. Todo mundo. Isso é uma tendência a roubar. Tá? Eu não vou assaltar um banco, ok? Porque tem a questão civilizada dessa tendência. Mas nós temos essas tendências. Então essas tendências todas que a humanidade viveu até hoje, está aqui no ser humano. Então a agressividade, o amor, a ira, né, o sadomasoquismo, o masoquismo, o sadismo, tudo isso está na nossa estrutura de inconsciente coletivo. Então é dessa região que nós trazemos esses arquétipos, trazemos essas informações que nós vivemos. Então é isso que a gente vai resgatar desse inconsciente, esse arquétipo, desse sagrado feminino. Então, do ponto de vista psicológico, está profundamente ligado ao reconhecimento da identidade feminina, autoestima, valorização da mulher, na questão do ser total.
né, de trazer realmente aquela energia feminina, a questão realmente da mulher. Tá? Então muitas vezes nós deixamos isso de lado, deixamos essa questão feminina e não conseguimos colocar isso de uma forma saudável na nossa vida. Vamos lá, por que falar sobre esse assunto? Por que falar do feminino? Tá? Nós temos um conceito na psicologia até junguiana que ele usa, né, o lado ânimos e o lado ânima da nossa personalidade. Então, o que seria o lado ânimos? O sagrado masculino, tá? Força, luta, garra, atitude, que mais? Determinação, ação, tudo isso está ligado que razão, está ligado ao masculino, tá? Que é parte da nossa personalidade. E o lado ânima, que é o sagrado feminino, paciência, cuidado, zelo, amor, passividade, carinho, atenção, criatividade. Isso é o sagrado feminino. Está ligado à nossa estrutura, não é? Ânima. Ah, mas espera aí, eu sou homem. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A gente está falando sobre sagrado feminino e masculino. Não tem nada a ver com identificação de gênero ou orientação sexual, ok? É uma estrutura da personalidade. Então, independente da identificação de gênero ou da orientação, todos nós temos esse lado ânimos e ânima, sagrado masculino ou sagrado feminino. Todos nós temos. Tá? O que seria mais comum? No homem, predomina o sagrado masculino, então o lado ânimos, em 70%, um exemplo. E ele tem 30% de sagrado feminino, do lado ânimo. Então isso seria o equilíbrio. A mulher, ela tem ali 70% dela é ânima, quer dizer, o sagrado feminino, e 30% dela seria o sagrado masculino, o lado ânimos. Então todos nós temos esses dois lados na nossa psique humana. Não tem como fugir disso. Tá? Pode inverter? Pode. Tem mulheres que têm lá 60% ânimos. Sabe aquela mulher mais determinada, aquela mulher que corre atrás e tal? E tem homens que têm 60% ânima. E ele tem o ânimos ali, né, bem reduzido. Então é um mais passivo, mais amoroso, mais tranquilo e tudo mais. Tá? Então isso pode, de alguma maneira, também mexer na personalidade aí, né, das pessoas. Então todos nós temos o masculino e o feminino dentro da gente. Tá? O problema é quando eu nego um dos lados. Ou eu nego o masculino, ou eu nego o feminino. Então, quantos homens machistas, né, negam aí o feminino? Homem não pode chorar, homem tem que ser forte, homem não pode deixar barato, ele tem que realmente, né, trair, o homem tem que olhar para a mulher como objeto, ele tem que ser o potente, ele tem que dar conta. É muito comum isso, né? O homem sai com a mulher, ele já está olhando ali para uma estrutura voltada a sexo. Ele está olhando para aquela mulher realmente somente ligado a isso. Está deixando de lado esse feminino e só olhando para a mulher como objeto. E aí é claro, né, que de alguma forma ele vai tentar dominar. E muitas vezes a mulher, ela se coloca nessa posição machista também e aceita isso do homem. Ela aceita ser dominada. Ela acha que ela tem que agradar o homem. Tá? E o homem muitas vezes acha que ele tem que provar alguma coisa para aquela mulher. Hoje a gente está vendo, né, a juventude, estão usando o tadalafila adoidado. O tadalafila é um remédio para potência, né, para impotência sexual. Então tem muito jovem aí, né, infartando com 28, 30 anos por causa desses remédios. Porque ele tem que provar que ele é um macho, que ele dá conta, que ele consegue ali, né,
mostrar e provar para a mulher que é desse homem. Machismo. Para que isso? Não é? Quer dizer, se tiver um equilíbrio aí entre esse feminino e masculino, as relações vão ser muito mais leves. Não vai ter aí esse controle, esse domínio que a gente está vendo hoje em dia. Então, olha que interessante, todos nós temos os dois lados dentro da gente. Então é bacana a gente tentar olhar para isso. De repente eu posso sim chorar, eu posso sim, né, cuidar de um filho, eu posso trocar um filho, eu posso dar banho no filho. Ah, isso não é coisa de homem. Eu disse isso. Que é muito comum, né? Que as mulheres acham que o homem tem que ajudar ela em casa. Né? Como eu já disse aqui, o homem não tem que ajudar a mulher em casa, vocês sabiam? Por que ele não tem que ajudar? Porque ele tem que fazer a parte dele, a obrigação dele dentro de casa. Ah, isso é da mulher. Não, os dois. A não ser que a mulher trabalha em casa e o homem trabalha fora e eles combinaram. Então ela cuida da casa e ele trabalha fora. Ok. Mas se os dois trabalham fora, a casa é dos dois. O filho é dos dois, independente dele trabalhar fora ou em casa, o filho é dos dois. Né? É muito comum, às vezes, o pai ir buscar o filho na escola, não sabe nem a série que o filho está e nem o nome da professora. Né? Chega lá, a professora nem entrega o filho, porque não sabe se é o pai ou não. Não é? Ele não sabe realmente o que está vendo, não sabe nada do filho. Por quê? Porque ele não acompanha ali o filho. Por quê? Ele acha que ele é pai só pelo nome, não pelas atitudes, não para poder ali, de alguma maneira, exercer essa função. Porque nós temos o sagrado feminino. Então eu posso cuidar, eu posso ali dar carinho, dar atenção. Gente, normal isso, saudável. Então se eu conseguir estimular esse feminino em mim, com certeza eu vou ter muito mais ganhos de saúde mental. Porque se eu reprimo esse lado, automaticamente eu vou ser muito machista. Então eu vou me permitir chorar, eu vou ter que ser forte, eu vou ter que dar conta de tudo, eu vou ter que dominar, eu vou ter que estar sempre controlando, vou estar sempre competindo com a mulher. Para quê? Não é mais fácil de simplificar? Mesma coisa a mulher. Ela também não pode rejeitar esse lado feminino dela. Ela não pode deixar esse lado, não é? Porque isso também é necessário, é saudável para a mulher. Então, quer dizer, dentro de uma estrutura de feminino, isso vai trazer essa leveza para a mulher. Vai trazer essa conexão dela com esse sagrado, com esse conhecimento ancestral, que é muito forte. Né? E um outro ponto aqui, a gente vai trazer, né, a questão da luta, né, das mulheres para conseguir o espaço, a igualdade delas entre, né, os homens. Então, quer dizer, isso seria o feminismo, diferente do sagrado feminino. Ok? Então, o feminismo é um movimento, né, que as mulheres aí desenvolveram para conseguir o direito delas, a igualdade, que é diferente aí do feminino. Ok? Então, quer dizer, o que é importante a gente entender? Que todos nós temos direitos. Igualdade. Tudo é igualdade. Não tem diferença. Mas, infelizmente, as mulheres têm que lutar pelo lugar delas, pela posição delas, né, na vida. E olha só, né? Até dentro de religiões. Agora que algumas religiões estão dando, né, alguns cargos importantes dentro da religião só porque ela é mulher. Né? Quantas situações aí as mulheres deixaram de viver em função desse machismo, em função dessa repressão. Então hoje, né, estamos aí na luta contra essa estrutura de machismo para trazer esse feminino, inclusive no homem. O homem precisa sim também olhar para esse lado feminino dele, para que de alguma forma traga leveza, traga amor. Gente, o amor está no lado feminino, não está no masculino. O masculino é racional, o feminino é emocional. Se eu não ativar esse lado em mim, eu não vou conseguir experimentar o amor. Eu não vou conseguir viver o amor, eu vou viver só o lado racional.
só aquela questão ali de 2 mais 2 é 4 e pronto, e eu não vou viver algo mais leve, mais intenso, deixar as coisas fluírem. Então é importante sim essa luta para trazer, logicamente, né, essa igualdade, mas ativar esse feminino. Trazer esse feminino que de alguma maneira tem aí essas características. Ah, mas de repente, né, hoje o feminismo, algumas mulheres, elas, né, lutam nessa questão, a mulher tem que se maquiar, a mulher não tem que se maquiar. Não é questão de ter que, tá? Isso é do feminino. Isso é da mulher, do feminino da mulher, do arquétipo feminino. Onde a mulher, ela se valoriza, ela traz a vaidade. Isso está ligado ao amor próprio. É uma escolha, ela pode ou não. Mas a vaidade seria a primeira conexão que nós temos com o nosso amor próprio. Tá? E o homem, ele precisa ser vaidoso também? Sim. Eu me preocupo, eu faço minha unha, eu me preocupo com a minha pele, com o cabelo. Por quê? Eu tenho esse lado feminino que eu me cuido, que eu também realmente gosto de olhar para mim, de cuidar dessa autoestima. Não, mas isso não é coisa para homem. Ah, quem disse? Quem disse isso? Ah, isso é da mulher, isso é do homem. Gente, vamos parar com isso. Isso é de todo mundo. É de todo mundo que se ama. De todo mundo que quer realmente se valorizar, que quer trazer uma estrutura mais saudável de amor próprio. Então nós precisamos manter essa conexão com esses dois lados, esse feminino e esse masculino. Então a leveza da mulher, né? A mulher, ela traz ali uma leveza, então a mulher, ela pode trazer uma dança, ela pode trazer uma leveza na forma de agir, nos lugares que ela frequenta. Então, levar essa leveza. O homem também, ele pode trazer toda essa leveza. Por que não? Por que tem que ser duro? Tem que estar sempre com a cara fechada, provando o que e para quem. Então, vamos aprender a lidar com esse feminino de uma forma saudável. Hoje está muito distorcida essa questão. Né? Então, se de repente a mulher for muito feminina, ela está contra, né, o feminismo, ela está atrás do machismo. Não. Não é uma coisa com a outra, tá? O feminino, essa leveza, essa vaidade, isso é um arquétipo que a mulher traz, de muitos séculos atrás. Então isso é necessário, esse cuidado, se preocupar de repente, né, em estar parando o momento para se cuidar. Alguém faz isso? Hoje, pela manhã, quem que acordou e a primeira pessoa que você cuidou foi você mesmo? Quem? Ou acorda, já olha para o celular, vê o que tem ali de mensagem, já vai lá cuidar do filho, já vai fazer o café da manhã para todo mundo, aí depois que vai cuidar de si mesmo. Gente, os primeiros 10 minutos do dia tem que ser meu, tem que ser nosso, individual. Mesmo que eu tenha que acordar 10 minutos mais cedo, para ter o meu momento. Eu vou levantar, vou ao banheiro, fazer minhas necessidades, ir tomar meu banho, sentar ali, saborear um café, ler umas 2, 3 páginas de um livro, fazer uma caminhada, contemplar a natureza, aí depois eu vou olhar para outras pessoas. Isso está ligado ao feminino, está ligado a essa energia do cuidado, essa energia de se valorizar, essa energia de se preocupar. Por isso que não é à toa, né? Que vamos colocar a cada 10 pessoas, vamos colocar 5 pessoas que suicidam, né? 3 são homens. Tá? Quem é que busca mais ajuda? Mulheres. Mulheres. Elas vivem mais. Né? O homem só busca ajuda quando está no limite. Quando não consegue nem andar, aí ele vai buscar ajuda, aí ele vai entender o que está acontecendo. A mulher se preocupa, né? Ah, quantos homens aqui, né, não vão fazer os exames necessários, principalmente o exame de próstata? Por quê? Morre de medo do feminino. Gente, isso é cuidado, isso é autocuidado. Eu não tenho que ficar preocupado com o que vão pensar, o que vão achar. É o meu amor próprio que está ali em jogo. Não, mas eu vou fazer isso, porque eu vou chegar no meu trabalho
e falar que eu fui no urologista fazer o exame de toque. Como sim? Né? Como é que eu vou faltar do meu trabalho para ir no médico? De repente estou com problema de pele? Não, para quê? Isso é frescura. Gente, isso é saúde. Então continue pensando assim, dessa forma machista, tá? Para vocês continuarem adoecendo, né? E as mulheres aí cada vez mais cuidadas, né? Mais bonitas, mais saudáveis, e os homens lá, né? Arrastando do lado delas. É o que está acontecendo. Então vamos ativar esse feminino também nos homens, para a gente conseguir se cuidar, para a gente conseguir ali, né, de alguma forma, olhar para a nossa saúde, olhar para a gente. Se eu não ativar isso, eu não vou conseguir me cuidar, não. Eu vou ficar ali naquela estrutura machista, que eu tenho que dar conta de tudo, resolver tudo, que eu tenho que ser potente, que eu tenho que ser forte, e aí? Vou só adoecer. Tá? Então o que é importante isso? Essa questão dessa luta em relação, não é, a trazer esse feminino, a curar essa mulher ferida, essa mulher que de alguma forma ela teve algum movimento interrompido, talvez na infância, né, aquela questão que são as repressões, a diferença que as mulheres são educadas em relação aos homens. Então tudo isso vai trazendo esse peso para a nossa sociedade. E aí vem esse desequilíbrio. Aí é onde precisa vir movimentos, precisa vir trazer teorias passadas para a gente poder entender que tudo isso foi reprimido, que tudo isso não existe. Tá? Bom, como eu não gosto de deixar nada leve, vamos entrar nesse assunto que também, né, é muito comum acontecer. A violência contra a mulher. Eu vou falar mais da violência psicológica, tá? Porque a física está vendo aí, né? Por mais que a mulher ela nega que ela sofreu uma violência física, né? Ela nega isso por medos, inseguranças, dependências, N coisas, ela é mais visível. Mas a violência psicológica, ela não é tão visível assim. Tá? E a cada 10 mulheres, 8 estão sofrendo violência psicológica. 8 estão passando por relações abusivas, relações tóxicas, e nem percebem. E isso é uma das questões mais fortes que vai reprimir esse feminino da mulher, que vai fazer ela deixar de lado essa energia feminina, essa leveza, essa espontaneidade, essa beleza, essa sensualidade, esse amor. Vai apagando a mulher com o tempo. Tá? Então é isso que a humanidade fez nesses últimos séculos. E ainda a gente vê muito isso, né, no pleno século XXI, acontecendo. Tá? Então nós temos que olhar para isso. E não só dentro da nossa casa, fora, vamos perceber isso também, vamos ajudar as pessoas que estão passando por essas situações, para que de repente traga ali energia para aquela mulher, traga energia para aquela família, porque isso também ajuda os filhos, isso ajuda, né, todo o universo em torno dessa mulher. Quanto é importante. Vamos lá. Então, das questões, exemplos, né, de violência psicológica contra a mulher são as humilhações e desvalorização. Vocês sabem o que é isso? Vamos lá, vamos pôr algumas frases aqui para vocês entenderem. Você não serve para nada. Já ouviram isso? Já falaram isso? Hã? Qual outro nós temos aqui? Sem mim você não é ninguém. Olha que bacana. E tem mulher que acredita nisso. E sem aquele mané, ela não é nada. Ela acha que ela precisa daquele mané a vida inteira para ela poder seguir a vida dela, para ela poder ter as coisas dela. Né? Você é burra. Muito comum isso. Tem algumas frases que elas são bem sutis e a gente não percebe. Sabe aquelas brincadeiras, né? Nossa, a mulher está lá fazendo unha. Uai, você foi lá hoje, né, arrumar os cascos? Uma brincadeira idiota, uma brincadeira tóxica. Nossa.
né? Bem macho escroto, na verdade. Você está na academia, está jantando, como é que você está? Violência. Acontece muito isso. A gente nem percebe essas questões. Então olha só como que o feminino ele vai sendo reprimido aos poucos. É aquela mulher que de repente, né, tinha aquela energia, ela vai sendo vampirizada, ela vai perdendo a energia dela. Aí ele brincou desse mané e ainda falar assim, não, mas você mudou tanto, você não é mais a mulher que eu conheci. Mas claro que não, que esse monte de frase, você quer que a mulher fique o quê? Você quer que ela continue sorrindo? Que ela continue lá toda vaidosa, toda linda? Como? Como que você pode cobrar essa mulher? Né? Ninguém mais vai te querer. Você nunca vai conseguir nada sozinho. Por quê? Porque o cara é simplesmente um Deus, né? É ele que controla tudo, é ele que é o Todo-Poderoso. O problema disso, gente, é que essas frases, batendo ali na psique da mulher, aquilo vai fazendo ela acreditar nisso. Até tem uma frase que eu sempre costumo colocar, né? Palavra mole em cabeça dura, tanto bate até que cura, né? Então, quer dizer, se eu for colocando coisas negativas, eu vou adoecer a pessoa. Se eu colocar palavras positivas, eu vou curar essa pessoa. Então, se de alguma forma eu conseguir mudar a forma de agir, eu vou trazer saúde tanto para mim quanto para a pessoa que está do meu lado. Tá? Isso pode acontecer da mulher também para o homem. A mulher que tem um lado mais masculino aflorado, ela pode agir dessa forma também. Ela também pode ser uma pessoa abusiva, também pode ser uma pessoa tóxica. Tá? Se não fosse eu na sua vida, você estaria sozinho. Né? Quer dizer, ele, de alguma forma, fez uma caridade. Ele foi lá, ninguém queria mulher, ele quis e levou para casa. Que arrogância, que prepotência, que machismo. Para que isso? Isso acontece dentro das religiões, tá? Essas frases são ditas dentro de uma religião. Ah, você não é capaz. Se não for eu, né, o médio da casa, simplesmente o máximo, porque eu venho da descendência aí de vários médios, se não for eu aqui dentro, nada flui. Machismo, atitude tóxica. Então é onde essas frases estão na nossa vida, gente. Todos os lugares. Quanto menos a gente espera, a gente está ouvindo uma frase dessa ou falando uma frase dessa. Mas cuidado, né? Manipulação emocional e a culpabilização. Então, quer dizer, muitas vezes, né, o machista aí, né, vamos colocar o homem que tem o sagrado feminino adoecido, reprimido, ele vai usar essas atitudes para manipular a mulher, para poder controlar a mulher. Tá? Então ele vai de alguma forma aí, né, fazer essa manipulação emocional, ele vai culpar essa mulher, e isso realmente vira verdades, onde essa mulher não consegue entender, né? Então você me obrigou a fazer isso, porque não me dá atenção. O cara vai lá, bate na mulher, agride ou trai, e a culpa é de quem? É da mulher, gente. Porque ela não deu atenção para ele, porque ela não fez o papel de esposa, porque ela não fez o que tinha que ser feito. E o duro que a mulher, dependendo, acredita, se sente culpada. Por que ela se sente culpada? Porque o sagrado feminino dela está adoecido. Ela pode vir de gerações de mulheres que têm esse sagrado feminino doente. Mulheres que foram abusadas sexualmente, emocionalmente, violentadas sexualmente e emocionalmente. Mulheres que reprimiram esse feminino do medo de ser mulher, medo de ser vulnerável. E aí reprime e acaba sentindo realmente culpadas por muitas coisas que acontecem na vida delas, como se elas realmente não merecessem tais coisas.
né? É muito comum, né? De repente a mulher foi estuprada. Tem sempre uma múmia que fala exatamente a roupa que ela usa. Gente, machismo. A mulher pode sair nua na rua. Ela não é porque ela sai nua que ela tem essa questão de estar ali pronta para ser estuprada, que alguém realmente tem que fazer o que quiser com ela. Gente, respeito, no mínimo. Mínimo respeito. Mas não. A culpa é da mulher. É ela que pôs a roupa curta. É ela que fez tal coisa. Não é a pessoa que é doente, que se aproveitou de uma situação e foi lá, né, e atendeu às próprias necessidades. Não, o problema é da mulher. Né? Então você me obrigou a fazer isso. Isso nunca aconteceu. Você está inventando. Você é louco. Essa é comum, essa é clássica, hein, gente? Essa é clássica ouvir, né, numa discussão. Não foi bem assim não, você não entendeu. Mas você está louco. Não foi isso que eu falei não. Não foi dessa forma que aconteceu. Aí a pessoa fica na dúvida, né? Caramba, eu vi o negócio lá, como é que não foi? E aí o homem fica ali, né? Batendo na tecla, ela acaba acreditando nisso. Gente, aconteceu. Assuma pelo menos a verdade. Né? Você não é o machão ali, então assuma a verdade pelo menos. Né? Se você quer ser um machão, assuma a verdade. Fala que você errou e ponto. Não, o machão não consegue nem assumir a verdade. O problema é do outro. Foi o outro. No mínimo, gente, quando existe um problema, lembra que é 50% de culpa de cada um. Não tem um 100% culpado. Tá? Se aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, independente de qualquer situação, eu sou 50% culpado. Não adianta eu querer culpar a família, eu querer culpar o outro, querer culpar a mulher. Eu tenho minha parcela. Ou porque eu aceitei, ou porque eu fiz. Eu tenho a minha parcela. Mas não, é aquela história, a culpa é minha, eu coloco onde eu quero. Eu vou colocar no outro, menos em mim. Então, se eu assumo a minha parcela de culpa, gente, em tudo, nós fugimos de olhar para a realidade. Nós não encaramos nossos erros. Aconteceu um problema lá na família. Mas a culpa é do fulano. Fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. E a minha? Será que eu fiquei quietinho ali sem fazer nada? Será que eu só fiquei olhando a situação? E se eu fiquei só olhando, então eu sou culpado. Por que eu não fui lá e tentei ali apaziguar? Por que eu não tentei amenizar um pouco? Então eu também que fiquei ali parado sem fazer nada, eu também sou responsável. Então não adianta, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque fulano me processou. Gente, se alguma coisa você fez, senão não teria acontecido. Não, mas foi a pessoa. Tá bom. Se você quiser continuar com essa mentira, continue culpando os outros. É mais fácil, né? Então você enxerga, você exagera em tudo, né? Enxerga tudo errado. Eu estava só brincando. Essa também é clássica. Tá? Né? A pessoa vai lá, humilha o outro, né? Expõe a pessoa ao ridículo perante a família, aos amigos, né? Eu estava só brincando. Nossa, olha lá aquela mulher, como é que ela está mais bonita que você? Aí a mulher fica chateada, não, eu estava só brincando. Aí expõe a mulher, né, ao ridículo. E aí, né, depois que casou, né, a gente demora para fazer sexo. Sexo é uma vez por ano. Aí, lógico, a pessoa fica chateada, né? Não, eu estava só brincando. Gente, para que expor isso? Para que diminuir o outro? Para que humilhar o outro? Para que isso? E quem faz isso é porque está doente. No mínimo já tem o sagrado feminino reprimido, né? No mínimo essa pessoa traz um monte de conflitos ali e é lógico que ela vai jogar isso para fora. Então, como que a gente pode, né, de alguma maneira estar ali, né, buscando a espiritualidade, buscando de repente essa evolução, sendo que eu estou culpando os outros? Acontece uma coisa ruim, eu culpo até Deus, né? Nossa, Deus, como é que o Senhor pode deixar acontecer isso comigo? Até Deus está contando errado. Né? Até Ele.
Ou será? Será que eu não tenho que olhar para minha parcela e mudar aquilo que eu errei? Não, mas é mais fácil deixar o outro que é errado. Então, vamos seguir aqui. Ameaça, intimidação e o controle financeiro. É outra situação aí, né? Que muitas pessoas com o feminino doente acabam aqui usando para poder agredir, manipular o outro. E gerar dependência emocional. Se você me deixar, eu acabo com a sua vida. Então larga dele que ele vai acabar com a tua vida. Né? E aí a mulher fica com medo dele acabar com a vida dela mesmo. A vida dela já acabou, gente. Com um mané desse, que vida que ela tem? Né? Tá, que vida você vai acabar se já acabou? Esse monte de frase aí, que vida que essa mulher tem? Você já acabou com a minha vida, você não acaba com a minha vida. Não, mas aí ela acha que ele vai fazer alguma coisa ali que vai acabar com a vida dela. Né? Então ela fica com medo e acaba que muitas vezes não denunciando, acaba que protegendo aí essa pessoa. E aí só vai deixando o feminino reprimido. Só vai tirando aquela energia feminina da mulher. Que se a gente for analisar, é uma energia maravilhosa, uma energia linda. E ela vai deixando de lado, ela vai reprimindo essa energia. Né? Se contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Isso aí também é clássico. Né? Eu nego até o fim. Não adianta, você pode falar que eu vou negar. E aí, ela acha que ninguém vai acreditar nela mesmo. É onde ela não fala nada para ninguém. É onde ela não consegue expressar esse sentimento. Eu cuido do dinheiro porque você não sabe administrar nada. Pronto. Aí a mulher acredita. Bom. Gente, tem mulher que eu atendo no consultório que ela tem vergonha de pedir dinheiro do marido. Mas você trabalha em casa, como que... Não, mas eu tenho vergonha. Gente, é uma troca, não é? Então, por exemplo, o casal decidiu que a mulher vai trabalhar em casa e o homem fora. Então vamos imaginar uma empresa. Na empresa nós temos o setor de produção e nós temos o setor administrativo, não é? Qual dos dois setores traz dinheiro para a empresa? Produção. Ok? Então o marido que trabalha fora é a produção. Ele vem e traz o dinheiro. E a mulher é o administrativo. Porque é a mulher que vai organizar, ela que vai otimizar isso, ela que vai gerenciar a casa, ela que vai cuidar dos filhos, comprar roupa para o marido. Ela. Então, nada mais justo que ela ter o salário administrativo. Né? Então, mulherada, cobra o piso administrativo, tá? Tá quanto hoje? Tá 2.800? Por aí. Cobra o piso. Sim. Mas às vezes pode ter um acordo. Tem mulheres que, de repente, quando na vida, elas escolhem, né, de deixar o trabalho para estar cuidando dos filhos da casa. Ok, é um acordo. E não é por isso, né, que o marido não vai chegar em casa e cuidar do filho. Não é por isso que quando o filho chorar à noite, o marido não vai levantar porque tem que trabalhar no dia seguinte. Não é por isso. Tá? Ele pode não fazer os trabalhos de casa, dependendo como for combinado. Mas o filho, gente, é igual para os dois. Toda escolha tem renúncia e consequência. Eu escolhi ter filho, mas eu quero dormir a noite inteira porque eu trabalho amanhã. Não, mané. Eu levantei, né, antes, agora é a tua vez. Equilíbrio, gente. Equilíbrio entre o masculino e o feminino. Simples. Né? Ou nessa questão, eu ganho mais que você, então eu controlo a casa. Gente, no relacionamento tem hierarquia? Tem alguém que é mais que alguém lá? Não tem, né? Acho que não deve saber quanto o outro ganha. Por quê? Olha, aí não tem verdade na relação. Aí já não é uma relação verdadeira. O outro não tem que saber como eu ganho. Tem, por que não? Uma relação verdadeira, estamos juntos, estamos com um propósito, não é? Por que não? Se eu faço isso é porque eu tenho o meu feminino doente. Porque eu acho que a mulher vai gastar muito, que a mulher vai, né, gastar todo o meu dinheiro. Gente,
Cuida desse feminino aí. Não existe isso não. Eu vi que a pessoa faz 18 anos, sabe? Não sei como trabalhar e como fazer a gente. Você não vive tão bem assim, não. Pela psicologia, você não vive bem. Porque a relação, para ser verdadeira, tem que ter verdade. Não tem essa, né? Ah, eu não sei quanto o outro ganha. Gente, não precisa ser renda familiar. Mas é bacana, sim, eu saber colocar a verdade, né? Tá? Porque isso é uma atitude individualista. Isso não é casal. Não é pensar como casal, segundo a psicologia. Tá? Então você não está pensando como casal. É uma atitude individualista. Pode ser que em outras questões vocês pensem aí como casal. Mas se tem isso, não pense como casal. Tá? É o que acontece muitas vezes. Porque aí não tem um propósito junto. Né? Então você paga metade, eu pago metade. Ok. Mas desde que, né, de alguma forma, eu sei sim quanto o outro ganha. Por que não? Por que eu não posso saber? É verdade. Então lembra, eu fiz uma palestra sobre isso aqui, né? A relação verdadeira. Então na relação verdadeira, eu não tenho que poupar a pessoa, eu não tenho que esconder as coisas, eu não tenho que deixar a pessoa sem saber o que está acontecendo. Isso é uma relação verdadeira. Então olha só, como que às vezes a gente nem percebe que a gente está reprimindo aí, né, um lado nosso feminino. Então isso é uma atitude machista. Não tem que saber quanto eu ganho. Como assim não tem que? Né? Pode ter ali o quê? Um acordo. Mas vamos pensar nesse feminino. Porque o feminino é diferente, o feminino acolhe. Tá? O feminino traz um sentimento melhor. Tá bom? Vamos voltar aqui. Tá. Você só trabalha em casa. É só, gente. Só trabalha em casa. Quer falar alguma coisa? Não, eu estou pensando na hora do divórcio, definir pensão. Isso é bem complicado. Aí, tá vendo? Quer dizer, as pessoas já pensam, né? Eu sou advogado. Uma separação, né? Tá, não deu certo. Não deu certo. Por que separou? Porque tá numa relação que não é verdadeira. Ali já não tem verdade, um já esconde o sentimento, já tem esse monte de frase aí, né, no relacionamento. Então, qual que é realmente o fim disso? Uma separação. Ok. Aí na separação é claro que não vai ter acordo, né, porque ele tem muita mágoa, tem muita raiva, tem muito ódio, né? Então tem muita situação aí que para chegar numa separação já passou por questões ruins, tá? Então, uma separação amigável? Pode, mas com certeza tem uma mágoa ali. Alguma coisa mal resolvida tem ali. Porque se é uma relação verdadeira, gente, vamos sentar e conversar. Ó, não gostei disso que você falou. Ó, eu tenho sentido isso, eu tenho notado tal coisa. Então tem diálogo. Se na relação não tem diálogo, gente, não tem uma relação. Não é uma relação entre casal, é uma relação individual. Quer dizer, dois amigos que moram juntos. Né? Divide as contas e está tudo certo. Então é onde pode acontecer isso. Né? E quando acontece isso, mas já perdendo o relacionamento, é machismo e feminismo. Não tem uma trabalho também não tem problema. E a gente vive bem, divide. pensa sobre. Só pensa. Só pensa sobre. Não é uma verdade que eu estou colocando na sua cabeça. Tá? Pensa sobre. É um estudo da psicologia. Tá? Que hoje a gente vê muito nos consultórios esse tipo de situação, onde eu atendo casal, né? Quando eu atendo casal, gente, eu falo essas coisas, pronto. Imagina que eu aqui no consultório, né? Os dois ali no consultório, eu pego e falo dessa forma. Acabou. Né? Aí briga, aquela coisa toda, só na outra sessão que vai resolver, né? Mas beleza, pensa sobre, só pensa. Né? Se me incomodou alguma coisa, é porque tem alguma coisa que eu preciso mudar. Tá? Se não me incomodou, beleza. Então, se essa verdade me incomodou, é porque ela bateu lá na minha ferida. Então, lembra disso. Né? Quando alguma coisa me incomoda, é porque mexeu na minha sombra. Porque quando a gente, no caso, né, tem um gatilho, esse gatilho vai mexer na sombra. Vamos supor que eu tenho uma sombra que eu não aceito, né, ser preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Eu não aceito isso.
Eu aprendi que eu não posso ser preguiçoso. Quando tiver com alguém que é preguiçoso, o que vai acontecer? Vai me incomodar. Eu vou ficar irritado, vou começar a cobrar aquela pessoa e vou ficar ali naquele sentido. Por quê? Porque aquela preguiça da pessoa iluminou minha sombra aqui, ó. Então tudo que me afeta é porque iluminou minha sombra. Então para e olha. Se tem alguma coisa para mudar, beleza, senão está tudo certo. Né? Então tudo que incomodar, tudo que a gente ouve, que de repente eu vou numa palestra, que eu ouço tudo mais, alguma coisa que eu leio, me incomoda, por que isso me incomodou? O que afetou aqui? Qual sombra está estimulando aqui em mim? Sem ficar me defendendo, porque lembrem-se que quanto mais eu argumento, quanto mais eu justifico o que eu estou fazendo, tentando provar para mim mesmo a verdade. Porque se eu estou certo do que eu estou fazendo, não tem que eu provar nada para ninguém. Não é? É o que eu acredito. E ponto. Posso argumentar, mas acabou. Na verdade, agora se eu fico ali, né, batendo nessa tecla, quer dizer que isso mexeu comigo. Então, se alguma coisa aqui que eu estou falando mexeu com vocês, ótimo, esse é o intuito. Né, para a gente poder despertar, para a gente poder trazer uma consciência melhor. Com certeza o que eu estou falando aqui está passando um filme na cabeça de muita gente. Ou porque vive isso, ou porque tem alguém próximo, ou porque já viveu, ou entende isso. Por quê? É a vida cotidiana, gente. Isso não é só na novela, não. Não é só na TV, não. Isso acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso centro, no nosso trabalho, na nossa amizade. Não é só na TV, não. Não é só na casa do outro, não. Acontece dentro da minha casa. E se isso me fez mexer alguma coisa, é importante olhar para isso. Vamos seguir aqui. Controle o isolamento social. Se você saiu, é porque não me ama. Então, de repente, a mulher quer vir no centro, o marido não quer vir. Aí ele usa essas frases, né? Se você for lá, ó, esquece. Você não me ama. Cheguei no trabalho, estou aqui cansado, e você vai lá no centro. Controle social. Fazendo ela sentir culpada para ela não frequentar aquilo que ela gosta. Para ela deixar de frequentar os lugares que ela gosta de ir. Né? Suas amigas são uma má influência. É muito comum isso, né? Isso é clássico. As amigas é má influência. Né? Por que você está falando mal das amigas dela? Você quer afastar as amigas? Você quer deixá-las sem nada? Só com você? Sem ter a vida social? Sem ter outras pessoas? Aí acontece, né? A nossa amiga advogada aqui, separa, pronto, a pessoa não tem ninguém. Aí sofre, aí não quer separar porque não tem ninguém. Ah, por quê? Porque de alguma forma teve esse controle social. A pessoa tirou ali, né, do outro todo o convívio social. Né? Sua família só quer aproveitar de você. Afasta a família também. Né? Você vai lá de novo? Isso, eu quero aproveitar de você. Tá vendo? Ninguém vem aqui. Só você que vai lá. Só você que faz isso. Só você que faz isso. Só você que está ajudando. E aí a pessoa vai pensando, realmente, ela vai esfriando. Pronto, isolamento social. Fica vulnerável ali para a pessoa. Né? Como é essa roupa quando você não sai comigo? Essa também é clássica. Eu tive uma paciente essa semana, que ela, eu conheci um rapaz tal, mas aí, a hora que ele foi em casa me buscar, ele ficou meio assim, meio desconcertado. Eu perguntei, por que foi? Essa roupa não tá muito boa. Você meteu o pé nele já? Larga a mão. Já corta uma raiz, nem tem um segundo encontro. Gente, não, larga a mão, já sai fora desse cara. Não tem como. Uma maneira da gente se defender. Por quê? De tudo isso. Qual é a nossa defesa? Amor próprio. Sem brigar, sem discutir. Amor próprio, saber se defender, saber se posicionar, não se brigar, não se argumentar, não tem que justificar. Eu tenho que estar seguro do que eu sou, do que eu quero. É aí onde entra essa questão do sagrado, né, feminino. Deixa eu adiantar aqui, pessoal, porque senão vai estender muito. Bom, outro fato aqui também é importante. Aqui no meio das separações, né?
Quer dizer, usar os filhos como instrumento de controle. Tá? Isso é muito comum com você. Ok? Se você me deixar, nunca mais vai ver as crianças, ninguém vai querer uma mulher com filhos de outro. É muito comum isso. Você não tem condições de criar nossos filhos sozinho. Melhor nem tentar. Então, quer dizer, de alguma forma, né, isso acontece. E quantos ainda, né, vão entrar na justiça para tirar o filho, aquela coisa toda, né? Gente, olha só a questão da manipulação para não separar. E às vezes a mulher, por medo, ela continua lá. Então o Canilda, né, falou, o que nós temos que fazer aí, de alguma forma para trazer essa qualidade de vida, esse feminino, tanto em nós, homens, quanto nas mulheres, tá? Realmente resgatar essa essência, trazer esse feminino, essa leveza, esse amor próprio, se respeitar, gente. Se vocês estão numa relação onde não está legal, onde vocês estão sendo sufocados, onde já não tem ali uma saída, tudo que você fala está errado, tal, pensa nisso, porque de alguma forma você está deixando essa leveza, esse amor próprio de lado, para você viver em função da pessoa. Você está deixando a sua leveza, você está deixando de lado aquilo que de alguma forma, né, é o seu brilho, é a sua essência. Tá? Então, quer dizer, quando uma mulher se reconecta com o seu sagrado, ela passa a viver com mais autenticidade, aceitação e amor próprio. Tá? Então vamos colocar aqui os arquétipos, né, do sagrado, só para a gente poder entender essas questões. Ok? Então o que seria, o que engloba esse feminino? Tá? Né, o arquétipo da donzela. Então a donzela representa a juventude, a descoberta, a curiosidade e o entusiasmo. Isso é da mulher, gente. Tá? O homem, se ele tem o sagrado feminino dele equilibrado, ele também vai ser uma pessoa, né, bem jovial, vai ser uma pessoa leve, aquela pessoa curiosa, aquela pessoa que vai atrás das coisas. Porque a mulher pergunta muito, não pergunta? Né? Isso é da mulher. Né? O que você foi? O que ela falou para você? Ixi, nem perguntei isso. Você foi lá, aconteceu, o que a pessoa te falou, que roupa que ela estava, qual que era a cor do esmalte dela, a mulher pergunta, então a mulher é curiosa, né? Então isso é bacana, o homem também pode ser curioso, ele pode trazer essa energia dentro dele, isso é bacana, querer saber um pouco mais, querer entender um pouco mais, então isso traz aí uma leveza para a relação, né? Então o arquétipo da grande mãe, que simboliza a nutrição, o amor incondicional, e a criatividade e doação. Então esse arquétipo é fantástico, né? Vocês lembram daquela boneca matriosca, aquela boneca que você vai tirando uma boneca dentro da outra? Aquilo representa a grande mãe, tá? Então são gerações de mulheres que foram ali produzindo outras pessoas, outras mulheres ou outros homens. Então dessa mulher, desse feminino, né, dessa criatividade, desse entusiasmo, dessa curiosidade, né, desse amor próprio, essa mulher gerou ali uma vida. Olha que importante isso. Se a mulher estiver saudável, como ela vai passar isso, né, para o filho? Como que ela vai, né, estender isso? Quer dizer, vai tirar daquela boneca aquilo que é bom dela, aquela essência dela, que vai tirando aquilo que realmente ela tem para passar, né? A feiticeira é o outro arquétipo da mulher, relacionado à intuição, à magia, à transição e à sabedoria interior. Lembra que a mulher, ela dominava as plantas, não é? Ela dominava as ervas. Então a mulher, ela tem esse lado mais da feiticeira. Então ela olha para o filho e já sabe o que o filho tem. Ela já consegue fazer um chá ou já ir no médico. Ela percebe a mudança. Então isso está ligado a esse arquétipo da feiticeira. Ela olha para o marido, por mais que ele não vá no médico, ela fala para ele que ele não está bem. Mas ele não vai no médico, mas ela mostra para ele que ele não está bem, né? Mas se ele aceitasse, com certeza, algumas coisas mudariam, tá? E a anciã, que aí realmente, né, é um arquétipo importante da mulher, que ela realmente é a guardiã da sabedoria. É ela que vai passar ali realmente para os filhos, ela tem esse primeiro contato com os filhos. Então a mulher é um mundo de proteção, é um mundo de nutrição, é um mundo de sabedoria para os filhos. O pai é um mundo de realidade, é aquele que funciona para a vida. Segundo Lacan,
ele fala que o pai, né, a figura paterna, é o primeiro outro que o filho vai ter depois do útero da mãe. Então o que isso simboliza? Que o pai impulsiona o filho para a vida. Se falta essa figura masculina, esse sagrado masculino, esse filho pode ficar buscando essa vida numa droga, no álcool, em traições, né, buscando em várias outras coisas, porque falta alguma coisa, falta esse masculino dentro dele. Falta, de alguma forma, essa energia que talvez o pai não colocou. Faltou esse masculino, né? E a introspecção e o desapego. Então, a mãe que não desapega do filho, ela está com o feminino dela meio que doente, tá? A mulher, né, ela é o desapego, porque ela vai dar a luz, ela vai dar a vida, ela vai tirar de dentro dela. Ela está desapegando ali, né, daquele filho. E se ela realmente trouxer esse feminino, né, esse sagrado feminino saudável, ela vai conseguir realmente jogar esse filho ali sim para a vida. Ela vai preparar ele para poder encarar muitas coisas, né? Você já ouviu aquele termo filhinho da mamãe? É aquele filho que não tem atitude, que é muito passivo, que está sempre ali, né, endividado, sempre passando alguma dificuldade. Por quê? Porque essa mãe deixou ele no útero, ela não usou o feminino para impulsionar ele para a vida e também não teve, logicamente, o masculino aí para ajudar esse impulsionamento. Então, a importância de entender esse feminino, a importância de trazer esse sagrado, para que realmente, né, a gente consiga ter equilíbrio. Então, todos nós temos essa energia feminina dentro da gente, ok? E a masculina também. Então, vamos equilibrar isso, gente. Vamos trazer, né, uma essência, vamos trazer esse sagrado de uma forma mais leve, para sair dessa violência, para sair desse sofrimento, sair desse apego, porque aí sim a gente vai conseguir se defender e conseguir ter uma vida mais saudável. Muito obrigado, é um assunto bem complexo, é um assunto, né, com várias vertentes. Espero que eu consegui, né, trazer para vocês um pouquinho do que é isso, tá? E o que vocês, né, gostaram, não gostaram, leva, porque tem alguma questão aí que é bacana vocês aprenderem. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo mês. Obrigado.